Eu me chamo Luciana Miller e você está no canal Dicas da Lu Crochê. Eu vou mostrar neste vídeo este lindo caminho de mesa. Fique até o final do vídeo para pegar o passo a passo completo. O trilho ficou com 1,32 m por 54 centímetros naquela parte mais larga dele. Para fazer esse caminho de mesa, eu vou utilizar o fio Barroco Max Color Brilho da Círculo, número 6, da cor Natalina ou 9818, que tem um tex de 922, vem com 216 metros, 200 gramas. A indicação do rótulo é para agulhas de crochê de 3,5 milímetros a 5 milímetros e eu vou utilizar a 4 milímetros. E o interessante desse trilho é que você pode fazer com outro fio, mas que não tenha as cores utilizadas no Natal, então ele serve para qualquer ocasião. Eu vou começar com 13 correntinhas, mais 3 para subir a carreira. Então, eu coloco o fio sobre o dedo, introduzo a agulha por baixo do fio e dou uma volta completa com a agulha. Faço aqui a primeira correntinha, que é um nó, eu fecho bem e começo a primeira correntinha fazendo 13 correntinhas, mais 3 para subir a carreira. Estou aqui com as 13 correntinhas, mais 3 para subir a carreira. Agora eu vou fazer 2 carreiras de pontos altos. Então, o primeiro ponto alto eu vou colocar na 5ª correntinha. E vou fazer 2 carreiras em pontos altos. Aqui estão os 13 pontos altos. Chegando no final da carreira, eu viro o trabalho, de forma que o fio já fica para trás. Faço 3 correntinhas para subir a carreira. E o primeiro ponto alto no segundo ponto alto de base. O primeiro ponto alto são as 3 correntinhas que estão sobre o primeiro ponto alto de base. E faço então um ponto alto em cada ponto alto de base. Aqui eu tô com as 2 carreiras prontas já. As 2 carreiras de ponto alto com 13 pontos. Agora eu vou fazer 2 aumentos, um para esse lado e um para esse lado. Então, vai ficar um trabalho assim. E essa forma de fazer aumentos, tanto desse lado quanto do outro, é bem interessante. Então, aqui eu terminei essa carreira, viro de forma que o fio já fica para trás e faço 9 correntinhas. Agora, vou colocar o primeiro ponto alto na 5ª correntinha. E vou fazer um ponto alto em cada correntinha e mais um ponto alto no primeiro ponto alto de base aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 pontos. Agora eu vou repetir 4 vezes 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e faço um ponto alto no terceiro ponto alto de base. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, um ponto alto no terceiro ponto alto de base.
2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base, coloco aqui no meio da correntinha de subida da carreira anterior, mais um ponto alto. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 espaços de correntinhas, pulando 2 pontos de base. Agora, para fazer esse mesmo trabalho que eu fiz aqui desse lado, não tem como eu fazer correntinha para fazer em cima. Então, eu vou fazer o quê? Para fazer esse aumento, eu faço um ponto alto duplo aqui no ponto alto anterior, bem no meio dele. Eu tenho que cuidar para não abrir muito essa primeira laçada, porque senão fica... esse lado aqui fica muito maior do que esse aqui. Então, fiz o primeiro, agora faço o segundo nesse aqui. Então, um ponto alto não, um ponto altíssimo. Porque eu preciso um ponto maior para que uma parte dele sirva como correntinha. Não é correntinha, mas ele vai dar o efeito de correntinha. Ó, esse já ficou um pouquinho mais aberto, então tem que fechar bem e fazer um ponto altíssimo no meio do ponto alto, do ponto altíssimo anterior agora. Bem aqui na curvinha dele. Depois a gente ajusta bem apertando, arrumando o ponto, bem aqui onde ele faz a curvinha, né? E faço da mesma forma 6 pontos altíssimos, que eu vou ficar com 7, porque eu já tinha um ponto alto ali, como o primeiro. Então, 1, 2, 3, 4. Essa é a forma de aumentar. Depois, todas as carreiras que tem esse aumento é da mesma forma. Cinco, 7. Aqui dá para puxar um pouquinho essas correntinhas para abrir um pouco mais. Então, aqui ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igualmente desse lado. Agora, eu viro o trabalho de forma que o fio já fica para trás. Faço 3 correntinhas. Daí, vou fazer os 7 pontos aqui em cima, eu vou fazer mais 6, porque eu já tenho a correntinha. E vou fazer nessa segunda carreira aqui de buraquinhos, eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto, igual como eu fiz embaixo. E nesses 2 quadradinhos do meio, em cada um deles, eu vou fazer um ponto pipoca com 4 pontos altos. E depois mais um quadradinho aqui e mais os 7 pontos em cima desse aqui. Então, eu vou fazer até chegar no ponto pipoca, daí eu mostro como que é o ponto pipoca. Lembrando que esse ponto de cima agora são todos pontos altos. Aqui eu fiz 6 pontos altíssimos ou alto duplo, para ficar uma parte embaixo servindo como correntinha. E aqui onde eu falei que a gente coloca no meio do ponto, entre os fios do ponto, mas é na parte mais de baixo possível do ponto anterior, para ficar como se fosse uma correntinha e os pontos altos em cima. Então, aqui eu já virei, já fiz os 7 pontos altos aqui, 2 correntinhas, um ponto alto. Agora, no próximo espaço de correntinha, eu vou fazer 4 pontos altos, vou virar o trabalho, como se eu fosse subir a carreira, e vou fazer um ponto baixíssimo no 4º ponto alto. Vai ficar sobrando aquele primeiro ponto alto lá que eu fiz para mudar de quadradinho, né? Então, aqui fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu viro novamente, empurro para frente esse ponto pipoca, porque ele tem que ficar o fofinho dele para frente. Daí, aqui,
eu faço um ponto alto aqui no meio, no ponto alto de baixo. Que aí fecha o quadradinho do ponto pipoca. Agora, aqui dentro desse quadradinho do próximo, vou fazer mais um ponto pipoca. Então, faço agora mais 4 pontos altos dentro desse outro espaço. Fiz os 4, viro novamente, coloco um ponto baixíssimo no 1, 2, 3, 4, no quarto ponto e fecho bem. Viro novamente e empurro ele pra frente, pra ele ficar gordinho pra frente. Daí, aqui já faço um ponto alto no próximo ponto alto de base. Aqui sobrou um quadradinho, faço 2 correntinhas e um ponto alto aqui no próximo ponto alto de base. E faço até o fim da carreira, completando os 7 pontos altos deste lado agora. Esse fio é muito bonito, só que ele tem que cuidar pra gente não desfiar o fio dourado, porque é um fio mais que cede menos. Olha que lindo que fica. Empurra bem esses, dá até pra pôr agulha dentro, ó, e empurrar os pontinhos pra frente. É muito lindo. Então, essa é 1, 2, 3, 4, quarta carreira. Então, aqui eu já fiz a 5ª carreira, que é exatamente igual à quarta carreira. A única diferença é que aqui esses pontos ficariam virados para trás, mas a gente empurra eles para frente também. E esses pontos pipocas de cima são feitos bem no meinho, onde fecha o ponto pipoca de baixo. E o restante tudo igual. Agora, a 6ª carreira é igual à 3ª carreira, só que também não tem os aumentos aqui para fazer, né? Porque aqui já tem os pontos altos, então é só 7 pontos altos em cada lado e os quadradinhos no meio, em cima desses pontos pipoca. Então, a 6ª carreira, como eu falei anteriormente, é igual à 3ª carreira, com 7 pontos em cada lado e 4 quadradinhos no meio. Aqui eu já fiz a 7ª carreira, que eu faço aqui o mesmo aumento aqui e aqui que nós fizemos aqui embaixo. Então, desse lado eu vou fazer 15 correntinhas. O primeiro ponto ou o segundo ponto alto, o primeiro ponto alto é a correntinha, o segundo ponto alto eu vou colocar na 5ª correntinha de base, e aqui eu tenho 13 pontos altos, e o último aqui é em cima do primeiro ponto alto da carreira de baixo. Aí eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, um ponto alto. Aí aqui eu faço um ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto, 2 ou dentro do espaço ou dentro da correntinha, das 2 correntinhas, e um em cima do ponto alto, 2 dentro, um em cima, e aqui mais um em cima desse ponto alto de baixo. E aqui eu repito os 2 quadradinhos, e aqui eu faço sempre esse primeiro ponto alto e 12 pontos altíssimos, sempre prendendo no ponto anterior. Esse segundo ponto aqui, que é um ponto altíssimo, o ponto alto duplo, eu prendo ele, eu faço ele aqui no ponto alto anterior. Isso aqui é a mesma coisa que foi feito aqui, então eu já mostrei como que é feito. Aqui é só repetir e fazer um pouco mais, que são 13 pontos também. Então, essa é a 7ª carreira. A 8ª carreira é exatamente igual à 7ª. A única diferença é que aqui eu fiz pontos altos duplos
para poder fazer o aumento, e aqui em cima são pontos altos, como aqui desse lado. Na nona carreira, fazemos o aumento aqui de 7 pontos. Então, para fazer 7 pontos, temos que fazer 9 correntinhas e colocar o primeiro ponto alto na quinta correntinha e o último ponto alto aqui no primeiro ponto alto de base. Então, 7 pontos altos. Aí eu vou fazer em cima dos pontos altos da carreira de baixo os 4 espaços de correntinhas, sempre da mesma forma, são 2 correntinhas pulando 2 pontos de base. Aqui onde eu tenho os espaços na carreira de baixo, eu faço 7 pontos. Onde eu tenho os 13 pontos, eu faço 4 espaços. E assim até o final da carreira. E aqui eu aumento 7 pontos, da mesma forma que eu aumentei nas outras carreiras. Então, essa é a nona carreira. Vou ter 3 partes de 4 espaços de correntinha e 1, 2, 3, 4 partes de 7 pontos. Antes de explicar a 10ª carreira, eu queria mostrar só que você pode fazer o ponto pipoca um pouquinho diferente do que eu fiz aqui embaixo. Você pode fazer os 4 pontos, aqui no caso 4, né? 4 pontos altos dentro do espaço de correntinha. E aqui você pode ou virar o trabalho, como eu expliquei, e fazer o ponto baixíssimo, ou tirar a agulha da laçada, colocar aqui no 4º ponto, daqui para cá, no 4º ponto, e introduzir a agulha na laçada novamente e só puxar um ponto baixíssimo. Também pode ser feito assim. Ele fica mais fácil, só tem que tirar o ponto, a agulha da laçada. Fica mais prático de fazer, mas o efeito dele fica a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, aqui na 10ª carreira, eu vou fazer os mesmos pontos altos em cima de todos eles. A única diferença que aqui nos espaços de correntinha, eu vou fazer novamente 2 pontos pipocas nos 2 quadradinhos do meio. E o resto é tudo igual, 2 quadradinhos nas pontas desses espaços de correntinha e pontos altos em cima de pontos altos, 7 pontos altos em cima dos 7 pontos altos de baixo. A mesma coisa aqui, então, para finalizar a carreira, eu faço 2 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto de base, que já é um dos 7, e mais 6 pontos altos para finalizar a carreira. Esse fio tem que cuidar que às vezes a gente puxa o fio dourado e pode arrebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no último eu posso fazer ou dentro do espaço de correntinha ou na 3ª correntinha de baixo para cima. O último ponto. Então, essa é a 10ª carreira. Cada quadradinho desses, nos 2 do meio eu faço os pontos pipocas, é só essa a diferença. Então, eu terminei aqui a 10ª carreira e já fiz a 11ª e a 12ª. A 11ª é exatamente igual à 10ª, então eu já fiz com os pontos pipocas nos mesmos lugares. E a 11ª é igual à 9ª carreira, que são todos os quadradinhos aqui abertos, só 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, para formar esse quadrado ao redor do ponto pipoca. Então, aqui nós vemos que agora temos 3 quadradinhos desses e aqui embaixo tínhamos um só. Agora, nós vamos fazer as próximas carreiras, que vai continuar com esses quadradinhos aqui na lateral.
Então, a 11ª carreira é igual à 10ª e a 12ª igual à 9ª. Já fiz aqui a 13ª e a 14ª. O que acontece na 13ª? As duas são iguais, a 13ª e a 14ª. Aqui eu faço um aumento novamente com correntinhas, faço 15 correntinhas e depois 13 pontos altos, contando com o ponto alto de correntinha do início. Então, 13 pontos altos e colocando o último ponto alto aqui em cima do primeiro ponto alto de base da carreira de baixo. Daí, faço aqui dois espaços de correntinha com o mesmo número de correntinhas, 13 pontos novamente nas duas carreiras. Aí, aqui no meio, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos de duas correntinhas. E aí, novamente, desse lado, nas duas carreiras, 13 pontos em cima dos quadradinhos de base. E aqui em cima dos pontos altos de base, 2 quadradinhos. E aqui eu faço novamente os 13 pontos altos, fazendo naquele sistema que o primeiro é ponto alto em cima do último ponto alto de base e os outros pontos altíssimos, pegando sempre no ponto altíssimo, aqui pegando no ponto alto anterior e os outros pegando nos pontos altíssimos anteriores, sempre pegando no ponto anterior, para ir fazendo os aumentos. Então, essas são as duas carreiras, a 13ª e a 14ª. Agora, na 15ª, 6ª, 7ª e 8ª carreiras, eu vou repetir aqui no começo das carreiras e aqui no final esse mesmo desenho. E esse desenho que eu fiz em todas as outras, o que consta esse desenho? Eu vou fazer 7 aumentos aqui com correntinha, então tem que fazer 9 correntinhas para fazer 7 aumentos, 7 pontos, sendo que o último aqui é em cima do último de baixo, ou do primeiro de baixo. Aí vou fazer essa com 4 quadradinhos, 7 pontos. Aí 2 carreiras com o ponto pipoca nos 2 quadradinhos do meio e mais uma carreira com os 4 quadradinhos em cima. E aqui no meio eu tinha 8 pontos, 8 quadradinhos, e agora eu vou ter 16 quadradinhos. Então, em cima dos 13 pontos altos, eu faço quadradinho. Em cima dos 8 quadradinhos de base, eu faço tudo quadradinho. E aqui em cima dos outros 13 também os quadradinhos. Então, os pontos altos vão ser aqui em cima, onde eu fiz o aumento, e em cima desses 2 quadradinhos de base aqui. Aí eu faço os 7 pontos altos, a mesma coisa do outro lado. E o restante é dessa forma como eu tinha feito aqui embaixo, a mesma coisa. Sendo que o aumento desse lado é com correntinhas e o aumento desse lado aqui, esse 7 aqui, com pontos altíssimos pegando no ponto anterior. Então, agora eu fiz até a 18ª carreira. Na 19ª carreira, eu tenho que diminuir esses 7 pontos iniciais. E eu vou diminuir fazendo, desde aqui do primeiro ponto alto de base, pontos baixíssimos. Aí eu vou diminuir esses 7 pontos. Fiozinho dourado, ele fica trancando, então faço aqui 7 pontos baixíssimos e começo a carreira, na verdade, no 8º ponto, no 7º ponto, né? Porque eu subo a correntinha ainda no 7º ponto.
Então, aqui diminuir os 7 iniciais. Aqui eu subo 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E faço aqui os 13 pontos altos, pegando aqui no meio da correntinha. Faço 2 aqui nesse primeiro quadradinho. Mais um em cima, como eu vinha fazendo anteriormente, mas aqui na verdade eu queria mostrar os pontos baixíssimos aqui para diminuir esse espaço. A 19ª e a 20ª carreira são iguais e é só fazendo fora aquela diminuição que nós fizemos lá com um ponto baixíssimo aqui no início, é só fazer 13 pontos altos, aí os 16 quadradinhos no meio. E em cima a mesma coisa, do outro lado a mesma coisa, que esses 13 pontos altos aqui, eles fecham esse desenho aqui, né? Fecha a parte de cima. Então, só fazer isso, os 16 quadrinhos no meio e mais os 13 pontos altos nas duas carreiras do outro lado. Aqui tem só um detalhe, que lá no início da carreira nós fizemos os 7 pontos baixíssimos para diminuir. E aqui a gente faz até chegar no início aqui desse 7 pontos e já sobe para outra carreira, deixando esses pontos sem fazer. Daí já é uma diminuição. Então, na 21ª carreira, eu vou fazer do início da carreira aqui 4 pontos altos, em cima de 4 pontos altos de base e 11 espaços de correntinha, 2 correntinhas, um ponto alto. Isso dos dois lados, desse lado aqui também faço a mesma coisa, 11 espaços de correntinha. E aqui no meio eu vou fazer esse motivo com 13 pontos altos, então ocupando 1, 2, 3, 4 espaços de correntinhas, duas carreiras iguais, com 13 pontos altos. Daí a próxima, 4 pontos altos, 2 espaços de correntinhas, 4 pontos altos. A próxima carreira, então, essa é a 21ª e 22ª, 23ª, a 24ª carreira, 4 pontos altos, um ponto pipoca com 4 pontos altos, um ponto alto no meio, outro ponto pipoca, 4 pontos altos. Na 25ª carreira, 4 pontos altos, 2 espaços de correntinha, 4 pontos altos. 26ª e 27ª, 13 pontos altos. A 28ª, 29ª e 30ª carreiras, eu vou fazer 26 espaços de correntinhas, porque aí não tem mais o motivo aqui no meio. E aqui as laterais continuam com 4 pontos altos. A 31ª carreira, eu faço os 4 pontos iniciais aqui, 4 pontos altos, 12 espaços de correntinhas, 2 pontos pipoca no meio. Então, um ponto alto, um ponto pipoca com 4 pontos altos, um ponto alto no meio, um ponto pipoca, um ponto alto. E aí, novamente, 12 espaços de correntinhas e finaliza a carreira com 4 pontos altos. Na 32ª carreira, eu faço os mesmos 4 pontos altos, faço 10 espaços de correntinhas e aqui no meio faço 2 pontos pipocas, 7 pontos altos em cima dos 2 pontos pipocas de baixo, 2 pontos pipocas novamente e os 10 espaços de correntinhas e os 4 pontos altos. Aqui só um detalhe, que esses 7 pontos altos que eu faço em cima dos 2 pontos pipocas, eu faço um ponto alto em cima do primeiro ponto alto antes do ponto pipoca, que é a separação desses espaços de correntinha. Aí 2 pontos altos em cima do lugar onde eu fecho o ponto pipoca.
um ponto alto em cima do ponto alto do meio e novamente 2 pontos altos em cima do lugar que eu fecho o ponto pipoca. Por quê? Porque esse ponto pipoca, ele tá exatamente no meio, no espaço das correntinhas. Então, eu tenho que colocar 2 pontos altos ali. E mais um ponto alto aqui, nesse ponto alto de base. Então, formando aqui os 7 pontos altos. Eu só queria, antes de mostrar essa carreira que eu tô fazendo, só queria mostrar aqui, quando eu faço ponto pipoca no lado avesso do trabalho, eu tenho que fazer e empurrar ele pro lado direito. Então, eu faço 4 pontos aqui dentro desse espaço de correntinha, 4 pontos altos. Eu fecho o ponto pipoca aqui no 4º ponto. Puxo bem. Ele fica virado pro avesso. Como eu preciso que ele fique para esse lado, eu fecho bem aqui e empurro ele pro outro lado. Então, fica a parte gordinha aqui para esse lado direito. E aí, eu sigo fazendo o próximo ponto alto ali e os espaços de correntinhas. Já mostro essa carreira. Então, a 33ª carreira eu faço a mesma coisa aqui, 4 pontos altos, daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços de correntinhas desse lado, e aí bem no meio eu faço em cima de um espaço de correntinha, um ponto pipoca, em cima do segundo outro ponto pipoca. Aí em cima desses 2 pontos pipocas de baixo eu faço 7 pontos altos. Em cima desses 7 pontos altos eu faço 2 espaços de correntinhas e repito aqui 7 pontos altos em cima dos pontos pipocas e 2 pontos pipocas em cima de 2 espaços de correntinha. E aí finaliza a carreira com 8 espaços de correntinha e 4 pontos altos. Então, aqui vai formando um desenho onde os pontos pipocas ficam, vão contornar todo o desenho. Então, essa é a 33ª carreira. Na 34ª carreira, eu faço os 4 pontos altos iniciais, 6 espaços de correntinha, aí aqui 2 pontos pipocas nos 2 próximos espaços de correntinha, 7 pontos altos em cima dos 2 pontos pipocas, aí aqui eu faço 6 espaços de correntinhas em cima dos 2 e dos 7 pontos, e aqui tô repetindo já 7 pontos em cima dos 2 pipocas e 2 pipocas em cima dos espaços de correntinha. E aí mais 6 espaços de correntinha e 4 pontos altos. Terminando a carreira. Então, essa é a 34ª carreira. Então, o desenho aqui, ele abriu, né? Ele foi repetindo, mas foi abrindo também, fazendo espaço de correntinha aqui no meio. Agora, eu vou fazer, com essa 34ª carreira, 24 carreiras iguais a essa. Então, sempre 4 pontos altos, 6 espaços de correntinha, 2 pontos pipocas em cima dos pontos pipocas, 7 pontos altos em cima dos 7 pontos altos, aí aqui 6 espaços de correntinha, 7 pontos altos, 2 e assim por diante. Então, agora eu vou fazer mais, ao todo, junto com essa, 24 carreiras, iguais a essa. Então, daqui da 34ª carreira, que é aquela carreira que eu falei de fazer 24 carreiras iguais, eu fiz daqui dessa carreira até essa carreira aqui. Então, essas são as 24 carreiras iguais. Então, essa é a 57ª carreira, que é a última carreira igual.
E daqui dessa carreira em diante, até lá no final, eu vou repetir o outro lado. Então, eu começo repetindo e faço até o final do trilho, da mesma forma que do outro lado. Essa parte que repete, eu repito daqui pra cá. E antes, a primeira parte, eu comecei aqui, fiz daqui até aqui. Então, terminando aqui, eu cortei o fio e remato alguns pontos. Sempre remato, utilizo uma agulha mais fina do que aquela que eu tô trabalhando, para arrematar os pontos passando por baixo de vários pontos. Só fazendo isso. De uma forma que fica bem escondido aqui embaixo. E não tenha risco nem de abrir, nem de aparecer. Espero que você tenha gostado, que compartilhe, que curte esse vídeo e que se inscreva no canal também. Muito obrigada por me assistir até aqui e até um próximo vídeo aqui do canal Dicas da Lu Crochê. Tchau!